Com a Procedure Frac, conseguimos avaliar a frequência de uma ou mais variáveis dentro do seu conjunto de dados. Podemos também avaliar duas variáveis de forma cruzada, verificando se uma variável possui ligação com a outra. É um recurso bem importante para a análise, pois fornece informações importantes, inclusive a porcentagem de representação da variável. Então, eu trouxe aqui a sintaxe básica do ProcFrac e vamos ver no SAS como que podemos utilizá-lo. Então, estamos aqui no SAS, temos um dataset de exemplo, trazendo o nome do cliente, qual que é o gênero do cliente, a data que ocorreu a venda e qual que foi o valor total da venda. Então, vamos criar nosso dataset. Certo. Agora, eu vou criar um novo dataset, porque eu vou querer separar essas vendas por faixa. Então, por exemplo, eu vou querer uma faixa dos clientes que gastam de 0 até 1.500, depois uma faixa de 1.500 até 3.000 e depois uma faixa dos clientes que gastaram acima de 3.000. Eu vou querer uma frequência trazida por essa variável faixa. Então, podemos criar aqui um novo dataset. Vou chamar esse dataset vendas janeiro faixa. Ponto e vírgula. No caso, eu vou criar uma nova variável, que será essa variável faixa, né? Para fazer essa separação. Essa variável faixa terá um tamanho de 9. Então, certo? Posso fechar com ponto e vírgula. E eu vou criar a partir do nosso dataset de exemplo, né? Venda janeiro. Certo? No caso, eu vou inserir agora a condição para distribuir nas faixas. Então, se o total da venda for menor ou igual a 1.500, então eu vou falar que a minha variável faixa receberá 0 a 1.500. Certo? Agora vamos criar uma nova faixa. Então, se for menor ou igual a 1.500, ele vai guardar ali 0 a 1.500. Se não, eu vou testar novamente se o total da venda é menor ou igual a 3.000. Então, faixa receberá 1.501 a 3.000. Por último, não é necessário que eu faça uma nova condição, caso ele não caia nem nessa primeira condição, ou seja, ele não é menor que 1.500 e também ele não é menor que 3.000. Então, tenho certeza que ele é maior que 3.000. Então, a variável faixa receberá 3.001 para cima. Então, temos aqui nossa separação por cada faixa. Podemos criar o dataset. Então, ele trouxe aqui para nós, né? Cada cliente realmente está separado por faixa. Temos aqui, por exemplo, Fernando. A venda dele foi de 1.000, né? A venda para o cliente Fernando foi de R$1.000. Ele está na faixa de 0 a 1.500. Temos o Josias. A venda para ele foi de R$2.030. E ele está na faixa de 1.501 a 3.000. Então, para avaliar a frequência, iremos utilizar ProcFrac de frequência. O nosso dataset será o dataset acima, vendas janeiro faixa.
Posso fechar com ponto e vírgula. E agora eu coloco por qual variável que eu quero avaliar a frequência. Então, por exemplo, eu quero variar a frequência da variável faixa. Então, basta eu escrever table, a variável, no caso faixa, ponto e vírgula, e posso rodar a procedure. Então, temos aqui, ele trouxe a frequência baseado na variável faixa. Temos que 50% das nossas vendas estão na faixa de 1.501 a 3.000. O restante estão empatados, né? 25% das nossas vendas são acima de 3.000 e 25% das nossas vendas estão entre 0 a 1.500. Uma outra forma que podemos avaliar é obtendo a frequência cruzada. Então, por exemplo, eu vou cruzar a nossa variável faixa com o gênero de cada cliente. Então, podemos rodar novamente. Então, ele trouxe novamente as faixas que criamos e agora fez o agrupamento pela variável cruzada, no caso, gênero. Então, podemos observar, na primeira informação, ele trouxe a quantidade. Então, temos 2 clientes do gênero feminino na primeira linha e 2 clientes do gênero masculino. Abaixo, ele trouxe a porcentagem representando referente ao total. Então, o nosso total, 16 clientes, e a representação de 12 e 50 é a quantidade que esses 2 clientes do gênero feminino representam. Abaixo, ele trouxe a representação da linha. Então, como temos 2 clientes femininos e 2 clientes masculinos, então representa 50% cada um. E abaixo temos a representação da variável. Então, esses 2 clientes femininos, que estão aqui na faixa de 0 a 1.500, representam 50% do total de clientes femininos.